Pense em uma noite fria e enevoada nas ruas de Londres, em 1888. A cidade, mergulhada na escuridão, esconde um medo que percorre os becos estreitos e mal iluminados. Um medo que cresce a cada novo crime brutal. Quem era o responsável por esses assassinatos cruéis? Qual era sua motivação? E, acima de tudo, por que nunca foi capturado? Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Contos e Histórias. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios criminais de todos os tempos. A história de Jack, o Estripador. Um nome que atravessou séculos e se tornou sinônimo de terror e mistério. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Este vídeo vai revelar detalhes surpreendentes sobre esse caso e sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos investigativos como este. Agora feche os olhos por um momento e imagine, você está caminhando pelas ruas de Whitechapel, um bairro pobre e marginalizado de Londres no final do século XIX. A cidade está mergulhada no caos. A Revolução Industrial transformou a capital britânica em um centro de desigualdade social. Ruas sujas, pobreza extrema e uma população que vive à mercê da criminalidade. A polícia não tem recursos suficientes, a corrupção é evidente e o medo domina os moradores. É nesse cenário que, entre agosto e novembro de 1888, uma série de crimes brutais acontece. Mulheres são assassinadas e seus corpos são encontrados mutilados de forma grotesca. O responsável? Um homem que jamais foi identificado. Ele ficou conhecido como Jack, o Estripador. Para compreendermos melhor esse mistério, precisamos voltar no tempo e analisar o contexto da época. No final do século XIX, Londres era uma cidade dividida. De um lado, a aristocracia vivia com luxo e segurança. Do outro, bairros como Whitechapel sofriam com a miséria, a superlotação e a criminalidade. Muitos dos moradores eram imigrantes, trabalhadores de fábricas e mulheres que, sem opções, recorriam à prostituição para sobreviver. As vítimas de Jack, o Estripador, pertenciam a essa última classe social. Elas eram mulheres que viviam à margem da sociedade, esquecidas pelo governo e ignoradas pelas autoridades. Esse detalhe não é irrelevante. Pelo contrário, ele explica por que esses crimes foram tão difíceis de resolver. Naquela época, a polícia não tinha os recursos tecnológicos que temos hoje. Não existiam impressões digitais, exames de DNA ou câmeras de vigilância. A investigação dependia exclusivamente de depoimentos e suposições. Agora, vejamos o primeiro crime atribuído a Jack, o Estripador. A madrugada do dia 31 de agosto de 1888 começava como qualquer outra em Whitechapel. A neblina densa cobria as ruas e a movimentação era mínima. Foi então que um homem chamado Charles Cross encontrou algo perturbador. O corpo de Mary Ann Nichols, uma mulher de 43 anos, jogado no chão com a garganta cortada de orelha a orelha. Mas esse não era um assassinato comum. Seu abdômen estava dilacerado e profundos cortes mostravam que o assassino não agiu por impulso, mas sim com precisão. O pânico começou a se espalhar. Apenas uma semana depois, outra mulher foi encontrada morta, com ferimentos semelhantes. Dessa vez, era Annie Chapman, de 47 anos. Ela foi encontrada na manhã de 8 de setembro de 1888, nos fundos de uma casa. Seu corpo apresentava sinais de extrema violência, com mutilações que sugeriam conhecimento em anatomia. Alguém estava matando mulheres de forma metódica e brutal. A imprensa logo percebeu o potencial sensacionalista dessas mortes, e os jornais começaram a cobrir os crimes de forma frenética. Foi nesse momento que um detalhe importante surgiu. Cartas enviadas à polícia e aos jornais, supostamente escritas pelo próprio assassino. Uma dessas cartas, conhecida como Carta do Inferno, trouxe um tom ainda mais sinistro ao caso.
Mas será que essas cartas eram realmente do verdadeiro assassino? Ou teriam sido obra de algum farsante em busca de atenção? Essa é uma das muitas perguntas que cercam esse mistério. A investigação se intensificou, mas Jack, o estripador, parecia estar sempre à frente. Seus crimes continuaram e o padrão de brutalidade aumentou. Cada nova vítima era encontrada com mutilações mais horríveis do que a anterior. Os médicos legistas sugeriram que o assassino poderia ter conhecimento em anatomia, talvez até treinamento médico. Mas se isso fosse verdade, quem poderia estar por trás desses crimes? A identidade de Jack, o estripador, permanece um dos maiores enigmas da história criminal. Teorias surgiram ao longo dos anos, algumas mais plausíveis, outras completamente fantasiosas. Mas antes de falarmos sobre os suspeitos e suas possíveis conexões com os crimes, precisamos entender a verdadeira extensão do terror que ele espalhou. Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas evidências, testemunhos e teorias que cercam esse caso. Agora me diga, você já conhecia esses detalhes sobre Jack, o estripador? Deixe seu comentário abaixo e continue assistindo, pois há muito mais por vir. Se você quer descobrir os detalhes mais sombrios desse caso e conhecer as teorias mais intrigantes, não saia daí. O pior ainda está por vir. A cidade de Londres estava em pânico. As ruas de Whitechapel, já marcadas pela miséria e pelo crime, agora eram assombradas por um assassino que parecia agir sem medo. O medo crescia a cada novo crime. As mulheres temiam sair sozinhas à noite, os jornais publicavam manchetes aterrorizantes e a polícia, sob intensa pressão, precisava encontrar o culpado antes que ele matasse novamente. Mas Jack, o estripador, era astuto. Seus crimes eram meticulosos e brutais, e ele não deixava rastros. Após os assassinatos de Marianne Nichols e Annie Chapman, a polícia intensificou a vigilância nas ruas de Whitechapel. Patrulhas foram dobradas, informantes foram recrutados e interrogatórios foram conduzidos. Mas nada parecia levar ao verdadeiro assassino. Então, na madrugada de 30 de setembro de 1888, o horror atingiu um novo nível. 2 mulheres foram mortas na mesma noite, em um evento que ficou conhecido como o Duplo Evento. A primeira vítima foi Elizabeth Stride, encontrada com um corte profundo na garganta. Mas algo era estranho nesse crime. Diferente das vítimas anteriores, seu corpo não apresentava mutilações extensas. Os investigadores começaram a se perguntar: será que Jack foi interrompido? A resposta veio menos de 1 hora depois. A apenas alguns quarteirões dali, um novo corpo foi descoberto. Catherine Eddowes, a segunda vítima da noite, foi encontrada em um estado ainda mais grotesco do que as anteriores. Seu rosto estava desfigurado, sua garganta cortada e órgãos internos removidos com precisão cirúrgica. Dessa vez, não havia dúvidas. Jack, o estripador, estava elevando sua brutalidade. Mas foi próximo à cena do crime de Catherine Eddowes que um detalhe crucial surgiu. Em uma parede próxima, um bilhete foi encontrado escrito a giz: "Os judeus não são os homens que se devem culpar por nada." O chefe de polícia, Sir Charles Warren, ao ver a mensagem, ordenou que fosse apagada imediatamente, com medo de que desencadeasse tumultos antissemitas. Mas será que essa mensagem era uma pista real? Ou apenas uma tentativa de desviar a investigação? Enquanto isso, os jornais inflamavam a histeria pública. A imprensa recebeu inúmeras cartas supostamente escritas pelo assassino. Muitas foram descartadas como farsas, mas algumas chamaram a atenção. A mais famosa delas ficou conhecida como a Carta do Inferno, que acompanhava um pedaço de rim humano, supostamente pertencente a uma das vítimas. A caligrafia, o tom sarcástico e os detalhes descritos na carta aumentaram a suspeita de que seu autor poderia, de fato, ser o verdadeiro Jack, o estripador.
O que intriga os investigadores até hoje é o fato de que, mesmo com tantas pistas, Jack nunca foi capturado. Afinal, como alguém poderia cometer crimes tão brutais e desaparecer sem deixar vestígios? A resposta pode estar na forma como a polícia conduziu a investigação. No século XIX, a ciência forense ainda engatinhava. Impressões digitais não eram utilizadas e o conceito de perfis psicológicos ainda não existia. A polícia trabalhava com base em depoimentos, patrulhamentos e análises rudimentares dos corpos. Para piorar, a rivalidade entre a Polícia Metropolitana e a City of London Police dificultava a troca de informações, prejudicando o avanço da investigação. E então veio o último crime atribuído a Jack, o Estripador. O assassinato de Mary Jane Kelly, em 9 de novembro de 1888. Diferente das outras vítimas, que foram mortas nas ruas, Mary Jane foi encontrada dentro de sua própria casa. Seu corpo estava em um estado indescritível de mutilação. Ela foi tão brutalmente assassinada que os próprios policiais ficaram chocados com a cena. Parecia que o assassino tinha levado mais tempo para cometer o crime, quase como se estivesse experimentando um nível ainda maior de crueldade. Após esse último assassinato, Jack simplesmente desapareceu. Os crimes cessaram e o mistério só aumentou. Por que ele parou? Teria sido preso por um crime não relacionado? Morreu? Ou simplesmente decidiu desaparecer, sabendo que nunca seria identificado? Agora, as investigações começaram a tomar um rumo diferente. Sem novas vítimas, a polícia se concentrou nos suspeitos. E é aí que surgem algumas das teorias mais intrigantes desse caso. Quem poderia ser Jack, o Estripador? Nos próximos minutos, vamos explorar os principais suspeitos e as evidências que apontam para cada um deles. Alguns nomes são surpreendentes, e as conexões que faremos podem mudar completamente sua visão sobre esse mistério. Você já ouviu falar sobre algum suspeito específico? Deixe seu comentário abaixo e continue assistindo. O que vem a seguir pode ser a chave para entender esse enigma. As ruas de Whitechapel voltaram a uma aparente normalidade após o brutal assassinato de Mary Jane Kelly. Mas, apesar do silêncio do assassino, o medo permaneceu. Jack, o Estripador, havia desaparecido tão misteriosamente quanto surgira, e a polícia, pressionada pela sociedade e pelos jornais, precisava de respostas. Se os crimes haviam cessado, só restava uma pergunta: quem era Jack, o Estripador? Desde 1888, surgiram centenas de suspeitos. Alguns pareciam promissores, outros eram frutos de especulações sensacionalistas. Mas entre todos eles, alguns se destacam, seja pela conexão com os crimes, seja pelo perfil que se encaixava no assassino. O primeiro suspeito relevante foi Montagu John Druitt, um advogado e professor que foi encontrado morto no rio Tâmisa poucas semanas após o último assassinato. Druitt vinha de uma família respeitável, mas relatos indicavam que sua saúde mental estava deteriorada. Ele foi descrito como alguém que poderia ter tendências homicidas, e o fato de seu corpo ter sido encontrado pouco depois do desaparecimento de Jack levantou suspeitas. Teria ele se suicidado para evitar a captura? Ou seria apenas uma coincidência? Outro nome que ganhou destaque foi Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia em Whitechapel. Kosminski era conhecido por ter surtos de comportamento violento e foi internado em um asilo psiquiátrico anos depois dos crimes. Em um relatório policial da época, um investigador afirmou que um dos principais suspeitos era um judeu polonês que sofria de distúrbios mentais. Essa descrição combinava com Kosminski, mas apesar das suspeitas, nunca houve provas concretas contra ele. Um terceiro nome frequentemente citado é o de Michael Ostrog, um criminoso russo que já havia sido preso por roubos e fraudes. Ele era descrito como um homem perigoso e possivelmente instável. No entanto, apesar de seu histórico criminal, não há evidências definitivas que o liguem aos assassinatos.
Mas há um suspeito ainda mais controverso: Sir William Gull, um médico da família real britânica. Essa teoria ganhou força a partir de uma hipótese levantada por escritores e historiadores que sugerem que os crimes de Jack, o Estripador, podem ter sido parte de uma conspiração envolvendo a monarquia. Segundo essa teoria, as vítimas faziam parte de um grupo de mulheres que sabiam de um suposto escândalo envolvendo um membro da família real. A ideia de que um cirurgião treinado teria cometido os crimes explicaria a precisão cirúrgica das mutilações. No entanto, essa hipótese nunca foi comprovada. Mas e se Jack, o Estripador, não fosse apenas uma pessoa? Outra teoria intrigante sugere que os assassinatos foram cometidos por mais de um indivíduo. A brutalidade dos crimes e a aparente habilidade do assassino em escapar sem deixar rastros levantaram suspeitas de que poderia haver uma rede envolvida, talvez até dentro da própria polícia. Essa possibilidade, apesar de menos explorada, não pode ser completamente descartada. O que mais intriga os investigadores até hoje é que todas essas hipóteses possuem falhas. Nenhuma delas apresenta provas definitivas. Muitos documentos da época foram perdidos ou destruídos, e os poucos registros que restam são inconsistentes. Além disso, o tempo apenas alimentou o mistério, tornando Jack, o Estripador, uma lenda que transcende a realidade dos crimes. Nos dias atuais, avanços na ciência forense permitiram novas investigações sobre o caso. Em 2019, um estudo de DNA apontou Aaron Kosminski como o possível assassino, com base em amostras encontradas em um chale supostamente pertencente a Catherine Edawes. No entanto, muitos especialistas questionam a confiabilidade dessa prova, já que o chale pode ter sido contaminado ao longo dos anos. Então, quem realmente foi Jack, o Estripador? Um médico com conhecimento anatômico? Um psicopata aleatório? Um homem comum que jamais levantaria suspeitas? Ou um grupo de pessoas que trabalhavam juntas? A resposta pode nunca ser encontrada. Mas há algo ainda mais assustador do que a identidade do assassino: o impacto que ele deixou na sociedade. Jack, o Estripador, mudou a forma como os crimes eram investigados. Ele expôs as falhas da polícia, revelou a dura realidade da pobreza em Londres e mostrou como o medo pode ser manipulado pela mídia. E o mais intrigante de tudo, ele permanece um enigma. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas teorias parece mais convincente para você? Será que algum dia descobriremos a verdade sobre Jack, o Estripador? Deixe seu comentário abaixo e continue assistindo, pois na próxima parte vamos discutir o legado desse caso e o motivo pelo qual ele continua sendo um dos maiores mistérios criminais da história. O mistério de Jack, o Estripador, atravessou gerações. Mesmo após mais de um século, ele continua sendo um dos assassinos mais estudados e debatidos da história. Mas por que esses crimes ainda despertam tanto fascínio? O que torna esse caso tão único e duradouro? A resposta pode estar na combinação de diversos fatores. Primeiro, a brutalidade dos assassinatos. Os crimes não foram simples homicídios, foram execuções metódicas, frias e extremamente violentas. Jack, o Estripador, não apenas matava suas vítimas, mas as mutilava de forma que até mesmo os investigadores da época ficavam chocados. Em segundo lugar, o fato de que ele nunca foi identificado. Em um tempo onde a maioria dos assassinos em série acaba sendo capturada ou identificado postumamente, Jack continua sendo um mistério. Cada novo avanço na ciência forense, cada nova teoria levantada, apenas reacende o interesse no caso, sem jamais trazer uma resposta definitiva. Mas há um terceiro fator crucial: a influência da mídia. Os jornais sensacionalistas da época transformaram Jack, o Estripador, em um verdadeiro monstro. Manchetes aterrorizantes, ilustrações sombrias e teorias conspiratórias fizeram com que sua lenda crescesse rapidamente.
As cartas atribuídas ao assassino, como a famosa Carta do Inferno, alimentaram ainda mais essa imagem. Pela primeira vez, o mundo acompanhava um caso de assassinato em série em tempo real, com detalhes macabros sendo espalhados por toda a cidade. E o que dizer da cultura popular? Filmes, livros, séries e documentários exploram o caso de Jack, o Estripador, transformando-o em um ícone do crime. A ideia do assassino misterioso que nunca foi pego continua fascinando escritores, roteiristas e historiadores. Até mesmo na ficção, ele é frequentemente retratado como um vilão enigmático, quase sobrenatural. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O caso de Jack, o Estripador, não é apenas sobre um assassino. Ele é um reflexo da sociedade da época. Ele expôs a precariedade das condições de vida dos pobres, o descaso com as mulheres marginalizadas e a ineficácia das autoridades. O medo que ele gerou não veio apenas da brutalidade dos crimes, mas da ideia de que ninguém estava seguro. E hoje, ainda há chances de descobrirmos a verdade? Com a tecnologia atual, alguns acreditam que um dia poderemos ter uma resposta definitiva. Talvez uma nova evidência de DNA surja ou algum documento perdido venha à tona. Mas a verdade é que, mesmo sem uma conclusão, Jack, o Estripador, já garantiu seu lugar na história. O caso, que começou em 1888, segue vivo até hoje. Ele nos lembra que o mal pode surgir onde menos esperamos e que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. Agora, eu quero saber sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu? Jack, o Estripador, foi um homem comum que conseguiu enganar a polícia? Ou existe algo muito maior por trás dessa história? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre crimes históricos e mistérios não resolvidos. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!